Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma live, o Hangout do meu canal. Então, eu quero fazer aqui, né, uma live, né, um Hangout rápido para comentar sobre esse BO aí do Faustão, né? Porque é o seguinte, pessoas, eu vi que o negócio gerou assim muita polêmica. Eu não acredito que eu vou ter que sentar aqui para comentar comentários do Faustão. Rapaz, mas que merda! Mas vamos lá, porque o assunto ele é interessante, ele é importante, tá? Então vamos lá, vamos aqui para mais umas vídeos interpretadas! Porque o que acontece foi o seguinte, houve uma puta falta de interpretação do que o Faustão falou, tá? Eu sei, né, que as pessoas não vão gostar do que eu tenho a dizer aqui, né? Inclusive eu quero até agradecer ao Dando Moura, que fez, né, um comentário sobre o meu canal, no seu vídeo sobre ser indestrutível em 2019. As pessoas novas que chegaram no meu canal, sejam bem-vindos. Pessoas, é o seguinte, nesse caso do Faustão, nós observamos com uma assim, enorme clareza assim, a dificuldade e a falta de interpretação que as pessoas ainda têm, né, para avaliar alguma coisa, avaliar um vídeo, avaliar... Enfim, qualquer coisa que seja. Tá? Uma barreira que realmente é bastante comprometedora e deixa claro essa falta de percepção. Isso é bastante lamentável. O problema é que muitas pessoas não vão dar o braço a torcer, né? Vão levar até o fim, né, esse lance de que o Faustão realmente falou do Bolsonaro, porque eles não querem receber esse peso de se enquadrar nessa questão de ter essa deficiência de interpretação ou análise. Tá? Então, assim, é o seguinte, eu vou cobrir, obviamente, aqui, tá, o vídeo, para não ter, assim, nenhum problema com direitos autorais, mas eu quero soltar aqui o que o Faustão fala e eu quero comentar, né, primeiramente, o vídeo que gerou a polêmica, tá? Depois nós vamos para os outros pontos. Então, muito bem, vamos lá, vamos ouvir aqui o senhor ilustríssimo Fausto Silva. Totalmente o que você está falando. O que acontece? O brasileiro, na hora do carnaval, na hora da seleção, nós sabemos bem, ele é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Muito bem, esse primeiro ponto aqui é bastante importante porque o Faustão ele fala, né, que o povo tem união, no caso, para futebol, para coisas fúteis. Isso é o que ele quer evidenciar. Aquilo que é importante, não existe uma união. Ele erra porque essa união, de certa forma, ela existiu. Mas nós temos que entender por que o brasileiro se uniu, então, para botar fim na corrupção e para exigir essas mudanças no país. Nós temos que entender que o brasileiro fez isso porque ele sentiu no bolso. Como eu costumo usar o termo, brasileiro é um povo bastante dinheirista. Então, assim, a partir do momento que apertou o bolso, aí sim as pessoas decidiram fazer alguma coisa. Enquanto essas pessoas estavam destruindo a cultura, a inteligência, né, a moral e aquilo que, né, realmente edifica, né, as virtudes humanas, o povo não estava nem aí. Então sofreram todo esse processo de degradação e só decidiram fazer alguma coisa a partir do momento que sentiu realmente dificuldades financeiras. Quando o negócio tocou no bolso, não, agora não pode mais. E brasileiro raciocina dessa forma. Você pode ver que provavelmente algumas pessoas chegam a questionar quando eu levanto algum assunto, perguntam quanto eu estou levando, né? Por exemplo, pode ser que pessoas perguntem quanto a Globo está me pagando, né? Porque vão falar que eu estou defendendo a Globo, como falaram que eu estava defendendo o Carrefour no caso do cachorro. Enfim, as pessoas, grande parte dessas pessoas aqui no Brasil raciocinam dessa forma. Elas não conseguem conceber a possibilidade da pessoa estar se posicionando e defendendo algo se não for por dinheiro, tá? Ou fama também, isso também pesa muito. Então, as pessoas decidiram fazer alguma coisa quando a questão tocou no bolso. Então, assim, durante toda essa degradação cultural, ninguém falou nada, tá? Então, de certa forma, o Faustão, ele perde aqui, ele não tem tanta razão, porque realmente as pessoas se uniram para combater e tentar mudar o país. Isso é importante, mas os motivos foram só por questões financeiras, isso ficou bastante claro. As ações foram tomadas quando doeu no bolso, tá? Muito bem, vamos continuar aqui ouvindo o senhor Fausto Silva. É lamentável, mas vamos lá. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Lutar pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção. O imbecil que está lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo.
Muito bem, aqui ele fala que devemos lutar contra a incompetência, que é uma espécie de corrupção, tá? Essa é a colocação que ele faz. Mas é o seguinte, esse é o ponto que as pessoas realmente direcionaram o comentário. Esse comentário foi para o Bolsonaro, ele direcionou para o Bolsonaro, foi uma indireta para Bolsonaro. Não, porque aqui você observa que ele fala de uma maneira genérica. Assim, o indivíduo que está lá, que não deveria estar, né, ele aponta que assim, existem pessoas que mesmo que seja honesta e esteja num determinado posto que não tenha competência, ele vai promover uma certa corrupção. Porque para você poder administrar certos cargos e certas coisas, você precisa ter o mínimo de competência, senão isso vai ser falho. O problema é que o Faustão, ele fica nessa dificuldade de se expressar, porque é o seguinte, o Faustão ele precisa ter muito jogo de cintura, porque ele vive ali num balaio, numa cama de gato. Tá? O Faustão ele não é burro, tá? Não entendam o Faustão como uma pessoa burra. O Faustão, quando ele iniciou sua carreira, ele era um excelente comunicador, ele falava as coisas mesmo. O problema é que ele criou tal laço com a Rede Globo, que hoje em dia, se ele meter o pé, ele vai perder muita coisa. Então, se existe muita coisa em jogo na vida do Faustão e nas coisas que ele construiu, que ele não quer perder. Tá? Então, assim, o Faustão ele tem que fazer esse jogo de cintura. Então, assim, ele faz um comentário genérico na tentativa de fazer aquele lance de meio que agradar a todos, não deixar de atender um pouco a necessidade das coisas que estão sendo colocadas ali pelo fato dele estar na Rede Globo, mas também não atacar diretamente pessoas que ele gostaria de atacar, que não fica assim bastante claras nesse seu comentário. O comentário dele assim, dá abertura para outras interpretações? Sim, dá. Mas acontece que as pessoas estão falando que o comentário do Faustão é contra o Bolsonaro porque estão agindo emotivamente por causa de um ódio à Rede Globo. Nós temos que separar isso. Nós temos que avaliar o que o Faustão está falando e o que ele está fazendo. Não deixar o ódio pela Rede Globo já tomar esse posicionamento de que o Faustão chamou o Bolsonaro disso ou aquilo. Eu não estou aqui defendendo o Faustão, que isso fique bastante claro, muito menos a Rede Globo. Eu estou analisando as coisas de uma maneira honesta. Esse é o ponto principal desse vídeo, o que eu quero colocar agora. Nós não podemos deixar que essas coisas, ódio à Rede Globo, amor doentio por certas coisas, apego a certos prazeres, corromper a nossa pessoa, o nosso caráter. Esse é o ponto principal e esse é o objetivo do meu canal, podemos dizer dessa forma. Eu não fico aqui apenas falando contra o PT. Eu falo sobre aquilo que promove ou não mudanças internas nas pessoas, que é aquilo que é a base necessária para você construir um país melhor. E se você não aceitar que faltou interpretação de sua parte, e você direcionou esse ódio se apegando nesse comentário do Faustão, você acaba se tornando uma pessoa desonesta e você vai continuar não conseguindo interpretar as coisas. Então, assim, a não admissão de um erro impede o crescimento. Gente, eu sei que dói, eu sei que é ruim. Quantos erros eu já não cometi na minha vida, até mesmo aqui no meu canal. Durante assim, muitos anos, você sabe que eu sou velho de guerra de internet, de Orkut, mídias sociais, YouTube também. Então, assim, já cometi vários erros, já tive que remover vídeo, já tive que fazer vídeos pedindo desculpa, já tive que dar esclarecimentos. Nós erramos, mas esse erro precisa ser admitido para que você possa não cometer o erro de novo. Por que eu cometi o erro? Bom, eu não estou conseguindo interpretar direito, eu estou analisando as coisas emotivamente, está errado. É necessária essa mudança. Tá? Vamos terminar aqui de ouvir o ilustríssimo Faustão, né? Você paga imposto, o que você recebe? Então, vamos ver se esses novos... Vamos ouvir esse trecho de novo, vamos analisar esse trecho de novo porque é importante. Contra a incompetência, que é uma forma de corrupção, o imbecil que está lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo. Você paga imposto, o que você... Muito bem, então vejam só, gente, fala assim, é um imbecil que está lá, que não deveria estar, que está ferrando todo mundo. São pessoas que chegaram a determinadas posições nesse governo que nós tivemos durante tanto tempo, que não chegaram por merecimento ou competência. Eles simplesmente caíram de paraquedas ou foram colocados lá por cumprir favores, fazer parte de um jogo, de um sistema.
Então eles entraram em determinados cargos e não tinham competência para isso. Ou não só questão de competência. O Faustão aqui alega competência porque eu não sei até onde ele conhece, né, como funciona o movimento revolucionário, mas ou já chegou em determinado cargo na intenção de roubar mesmo, para o partido, para um projeto de poder internacional. Então assim, de certa forma é isso que ele quer dizer. Ele não fala para o Bolsonaro. Ele dá um exemplo puta genérico. É a mesma coisa quando eu falo assim, tem gente, né, que acaba falando sobre determinadas coisas que não conhece. Meu, tem muitas pessoas que fazem isso. E eu, às vezes, não estou realmente me referindo a alguém. Eu estou dizendo porque nós temos várias. O Faustão ele faz um comentário genérico de uma realidade que nós vivemos. São pessoas que são incompetentes, que acabam gerando corrupção, que não podem exercer a função. E que, às vezes, chegam em determinado cargo não por vontade popular, mas simplesmente porque foi arranjado. O Faustão, ele coloca o negócio dessa forma, meu Deus do céu. O negócio é claro, gente. O negócio é claro. Quero ressaltar, não estou defendendo o Faustão a Globo, mas ele faz um comentário genérico. E ele tem que fazer esse comentário genérico. Pela cama de gato que ele está. O comentário ele não pode ser direcionado. Por mais que ele fosse até favorável a Bolsonaro, que no fundo, eu acredito que o Faustão, ele até tem uma pequena, uma pequena vontade ou tendência de seguir os passos que nós seguimos. Digo nós aqui que defendemos Bolsonaro, dita direita, etc, etc. Eu não posso provar, mas é uma coisa que eu já percebi por outras ações, por outros comentários que ele já fez, que já repercutiram na internet. Mas não tem como provar, então eu não vou me atentar a isso. Só quero dizer que, querendo ou não, o comentário que ele fez, gente, tem que ser genérico. Ele não pode até direcionar, porque assim, o cara também não é burro o suficiente de atacar o Bolsonaro nesse ápice que ele está. Nós sabemos que qualquer pessoa que ataca Bolsonaro agora vai voltar e virar tudo contra ela. Nós sabemos disso. O Bolsonaro ele ainda se encontra num ápice que ele não pode ser atingido. Isso vai passar com o tempo? Vai. Mas no momento que o Bolsonaro se encontra, não dá. E o Faustão ele não é burro o suficiente para fazer um negócio desse. Apontar o Bolsonaro dessa forma, sabendo que ele ia ser esmigalhado. Meu, que a Rede Globo está caminhando para muitos fracassos, nós sabemos. E nós sabemos que isso fatalmente acontecerá com esses caras. Eu não sei se vai sumir, não sei, mas eles sofrerão muitos problemas, vamos colocar dessa forma. Porque as pessoas não querem saber da Rede Globo. E assim, dentro dessa situação, o cara ainda ia falar abertamente contra Bolsonaro, a não sei que o cara esteja chutando balde, coisa que eu acredito que não. Senão já teria feito há muito tempo. E teria abraçado a causa, sei lá, enfim. Mas é completamente genérico. Vamos só deixar ele terminar de falar aqui. Posto, o que você recebe? Então, vamos ver se esses novos ares vão mudar. Muito bem, cara. Ele ainda fala, vamos ver se esses novos ares vão mudar alguma coisa. Caralho, gente, precisa desenhar. Precisa desenhar. O cara ele fala, se através desses novos ares, o que são esses novos ares? As novas eleições, ou seja, as novas coisas que virão. Cara, é muito óbvio que ele joga de uma maneira genérica, se marcar até uma indireta, realmente, mas para todos esses filhos da puta que foderam com o Brasil durante tanto tempo. E, assim, se você analisar as expressões do Faustão quando ele fala sobre isso, você vê que ele tem um certo ódio. Ele tem uma certa raiva de tudo isso que fizeram durante tanto tempo no Brasil. Ele não é muito fã dessas pessoas. Observe que o Faustão é uma pessoa assim que ele não dá as caras. O Faustão é uma pessoa muito reservada. Você não observa o Faustão assim como você observa outras pessoas da Globo em eventos. E não, o Faustão é extremamente reservado. E assim, e por outras opiniões que eu já vi que ele já soltou em entrelinhas, eu realmente até levo fé que o cara não curte muito todo esse governo petista que nós tivemos durante todos esses anos. E você observando toda a expressão, a maneira que ele fala, o olhar dele, ele realmente, acredito, faz um comentário genérico para várias pessoas que ajudaram a foder com o país durante todos esses anos. Tá? Então assim, velho, é só se desenhar, cara. Ah, mas tem determinada pessoa que falou isso. Ah, mas até o Nando Moura postou aquilo, porque o outro grande youtuber... Cara, desculpa, mas eu estou aqui no meu direito de discordar de todos eles. E eu estou colocando aqui a minha visão sobre o caso, analisando o que foi dito. E o que realmente foi dito, cara. Não tem, assim,
como você direcionar isso para Bolsonaro, a não ser que você age de uma maneira cega por ódio à Rede Globo. E nós temos que separar, nós temos que aprender a analisar as coisas. Isso me lembra muito, né? Eu sei que muitas pessoas vão me odiar também por causa disso, o caso do cachorro do Carrefour. As pessoas, por amor aos bichos, saíram querendo boicotar o Carrefour sem ter prova nenhuma que o cara realmente matou o cachorro. Depois o caso teve algumas reviravoltas, e aí fizeram várias análises, e mesmo assim, até o momento, ainda não foi comprovado que o cachorro morreu por causa das agressões confessadas pelo cara que trabalhava no Carrefour. Tá? Até agora eles ainda estão avaliando, o caso ainda está muito mal contado, porque queimaram o corpo do cachorro, né, cremaram o cachorro, assim, eles ainda levantam várias possibilidades. Mas mesmo sem ter provas, as pessoas e outros grandes youtubers saíram por aí falando que o Carrefour era culpado, vamos boicotar o Carrefour. Isso é uma ação histérica. Exatamente como esse caso do Faustão. Sem ter uma boa interpretação do que o cara falou, já saíram por aí destruindo e falando que o cara falou determinado tipo de coisa. Por quê? É uma ação emocional, sem raciocinar, acaba acontecendo então uma histeria. Nós temos que entender o seguinte, o Brasil ele mudou, mas a cabeça do povo brasileiro não teve muito tempo de mudar. É um triste quadro, gente. Desculpa se você está inclusa nesse quadro. Nós todos passamos por essa degradação, nós todos sofremos tudo que a esquerda e o movimento revolucionário fez com a cabeça do povo durante décadas. Eu trago sequelas, cicatrizes das coisas que eu passei na minha vida, que os meus pais passaram. Todos nós trazemos algum tipo de coisa. São traumas da vida, mas nós passamos sim por problemas e por coisas provocadas por esse pessoal da esquerda. Todos nós sofremos com isso, mas a cabeça do brasileiro, na sua grande maioria, não deu tempo de mudar ainda. Muitas pessoas ainda raciocinam por emoção, de uma maneira histérica, e ainda pensam com um certo toque de revolucionário e esquerdismo, vamos assim dizer. Não analisam as coisas, não conseguem interpretar e já saem gritando em cima de alguma coisa. Quem faz isso, gente? Assim, foram as pessoas que também elegeram o Lula há muito tempo atrás. Vocês podem observar que muitas pessoas que brigaram para retirar esse pessoal PT do poder, foram muitas pessoas que ajudaram a colocar esse povo no poder também. Então, assim, nós entendemos que eles estavam errados, tiramos eles, mas vocês realmente ainda... Vocês entenderam como funciona o movimento revolucionário? As pessoas realmente entenderam como esses caras chegaram ao poder? Muitas pessoas não. Porque ainda não mudaram a sua visão de mundo. Apenas adotaram outras pessoas na intenção de que o Brasil melhore. Tá? Mas ainda levam dentro de si vestígios de toda essa degradação promovida por esses esquerdistas durante tanto tempo. Agora eu quero comentar sobre a declaração do Faustão depois da repercussão toda. O Faustão ele faz uma declaração que bate com os comentários que eu fiz antes dele fazer essa declaração. Então agora que eu quero realmente deixar claro por que o Faustão realmente não falou diretamente para Bolsonaro. Escutem bem o comentário que eu vou soltar do Faustão agora, depois eu quero ler o que eu escrevi antes mesmo do Faustão fazer esse comentário, tá? Então muito bem, eu vou tampar aqui para não ter problema, né? Mas vamos escutar, prestem atenção. Uma explicação a quem possa interessar. O programa de domingo passado foi gravado. Ainda assim, em nenhum momento eu falei a respeito do atual presidente, muito menos dos eleitores, nos termos imbecil. Até porque, quando eu usei a palavra, eu usei para explicar que, muitas vezes, o político imbecil, que não está preparado para ser eleito, nem sabe por que está lá, ele acaba entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do país. E como estamos em novos ares, ou pelo menos com a expectativa para novos ares, o que a gente espera é... Muito bem, só esse pedaço eu acho que já vale o que eu quero expor aqui. Ó, prestem bem atenção no texto, tá, que eu escrevi antes desse discurso, antes desse comentário do Faustão. Tá vendo? Isso aqui é meu Instagram, tá? Fábio Não Clique. Quem ainda não me segue, siga lá no meu Instagram, por favor. Tá? Então prestem atenção. Eu escrevi isso ontem, tá?
O que o Faustão alega é que existem funções que não podem ter imbecis ocupando. O que estão ocupando, e que só estão ocupando tais funções, pois foram colocados lá. E foram colocados não por merecimento ou competência, mas para cumprir esquemas. É mais ou menos o que o Faustão explica aqui no seu vídeo resposta, gente. Eu vou soltar de novo esse trecho. Ó, escutem bem o que o Faustão fala. Quando eu usei a palavra, eu usei para explicar que, muitas vezes, o político imbecil, que não está preparado para ser eleito, nem sabe por que está lá, ele acaba... Então, ó, o que não foi eleito não sabe nem o porquê está lá. Exatamente o que eu coloquei antes dele comentar. Conseguem perceber aqui? Então eu vou deixar aqui, vamos deixar o Faustão concluir o seu comentário nesse vídeo. Entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do país. E como estamos em novos ares, ou pelo menos com a expectativa para novos ares, o que a gente espera é que todo mundo reze para que os novos políticos eleitos, deputados, senadores, governadores, o presidente da República, os ministros indicados, tenham principalmente consciência dos verdadeiros problemas do Brasil, e que não são poucos. Muito bem, esse foi o contexto, esse foi o objetivo que ele falou. Tá? É claro que muitas pessoas vieram, né, e falaram que não, que agora ele está fazendo meia-culpa, ele está pedindo desculpinha, que não sei o que, parará. Tá, ele está... Então quer dizer que ele leu o texto do Crick Time antes de fazer esse discurso? Eu tô podendo pra caralho. Então os caras estão vindo consultar o que eu já havia comentado sobre o posicionamento do Faustão. Ele veio ler o que eu disse para poder fazer um vídeo, para poder explicar para as pessoas o que ele quis dizer? Não, eu analisei o comentário dele, eu escrevi a intenção do comentário dele antes mesmo dele explicar o comentário dele. Então assim, está evidente que quando o Faustão fez aquele comentário, meses atrás no programa gravado, não foi direcionado para Bolsonaro, gente. É simples assim. É simples assim. O que nós temos aqui são pessoas, no caso do Faustão, que estão se posicionando, falando que o Faustão sim falou contra o Bolsonaro. São pessoas que não querem, depois que viram que o Faustão falou, depois que observaram que algumas pessoas fizeram o posicionamento, falando que o Faustão não falou contra o Bolsonaro, como eu fiz, o Lilo fez, Rodolfo Loreto fez, falou assim, ó, gente, o Faustão não está falando contra Bolsonaro. Aí as pessoas, observando isso, viu que isso ia ter ligação com a falta de capacidade de interpretação delas, não quiseram aceitar isso. Aí começaram, então, a falar contra nós. O Lilo está tomando porrada até agora por causa das colocações dele, que eu acho que estão corretas. O Faustão não falou direcionado para Bolsonaro. E esse vídeo, e essa questão é importante, não que o Faustão seja relevante, foda-se a Rede Globo, entendeu? Eu odeio a Rede Globo tanto quanto todos vocês. Né? Mas nós não podemos deixar de ser honestos. Nós não podemos deixar que assim, ações que são emotivas, emoções, nos levem a tomar decisões erradas e a falar por aí coisas erradas e propagar coisas erradas. Isso compromete o nosso caráter, gente. Isso é importante. Esse é o ponto principal desse vídeo.